Vamos lá, minha gente, agora sim, problemas técnicos, mas vamos usar os equipamentos e aos poucos melhorando. Tá me cortando? Aí, agora sim. Bom, oficialmente estamos ao vivo agora no podcast Pode Falar, estamos um pouco atrasados. Seja bem-vindo, Adão Miranda, ao nosso podcast. É um prazer muito grande poder receber você aqui, né? Você como escritor, você que tem tanta coisa para compartilhar com a gente, e a gente quer de coração agradecer a sua presença aqui nos estúdios da UOL Media no podcast Pode Falar. Júnior, é uma honra estar aqui com você e com o seu público nos assistindo. E é um privilégio participar de um programa, desse podcast, que é um sucesso aqui em Balsas e em todo o Brasil, né? Porque hoje você, internet, né, só em Balsas, você tem pessoas que assistem você em vários cantos do Brasil, quiçá do mundo, né? Então, que Deus nos abençoe nesse momento. E agora vamos com tudo, né? Agora Vamos vai lá, dar gente, certo. olha, eu quero pedir desculpa, nós tivemos alguns erros aqui, não vou dizer erros, né, mas algumas dificuldades com o áudio, né, as duas câmeras não estavam funcionando, só uma está funcionando, então a gente vai fazer esse podcast um pouco diferente hoje. Depois, quando o Adão estiver falando muito, a gente coloca só ele aí, mas a gente quer, de modo muito especial, agradecer às pessoas que vão assistir depois, né? Algumas pessoas entram agora, viram que não estava live, depois desistiram, isso acontece, mas outras pessoas vão assistir depois o podcast, vai ficar salvo no canal do Júnior Brasileiro, e a gente quer desde já agradecer a todos vocês. Vamos começar o podcast falando sobre a sua vida, né? Falar um pouco, vamos recordar um pouco a sua infância, um pouco de onde é o Adão Miranda, é de Balsas, aonde você nasceu, aonde foi criado. Júnior, eu nasci na zona rural, alguns anos atrás, né? Na zona rural do município de Tasso Fragoso, sou homem da roça. Até os 10 anos de idade, eu trabalhei na roça, ajudava meu pai, ajudava minha mãe nas atividades rurais. E só vim para a cidade depois de 10 anos. O interessante é que as atividades da roça, naquela época não existia loja de energia elétrica, né? Internet nem se pensa. E uma das atividades que nós costumávamos vivenciar, além das brincadeiras, lógico, vivia a meninice também tinha as brincadeiras, tinha trabalho também, né? Trabalho, ajudava nossos pais na roça. Tinha as brincadeiras também, quando tinha um tempo. Já fez o trabalho, a mãe passava a tarefa. Já fez o trabalho, agora pode brincar. E uma coisa que acontecia de interessante, que marcou profundamente, talvez até minha vida hoje como escritor, era que durante a noite, qual era a nossa diversão à noite, Júnior? Que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada. Zona rural. A nossa mãe costumava ler para nós romance de literatura de cordel, contava-nos histórias de Trancoso, e isso me encantava. Isso me encantava e eu ficava, poxa, só pode ser uma pessoa super inteligente que faz um negócio desse. Como é que uma pessoa é capaz de contar uma história e ainda mais rimada, né? Isso aí marcou profundamente a minha infância. E com certeza tem me influenciado até nos dias de hoje o meu escrever, essa maneira de contar histórias, né? Que na verdade eu passo um conteúdo dos meus livros, mas contando uma história, na verdade, né? Interessante fazer essa reflexão, porque a realidade de hoje é bem diferente, né? Você falou sobre a dificuldade de morar no interior, sem os meios de comunicação, mas mesmo assim, uma forma de comunicação que era contar histórias, você foi influenciado. Com certeza, daí com certeza. E às vezes hoje, às vezes a gente sente muito essa falta de, de ter o contato mais familiar. Hoje a internet é boa, que por isso nós estamos nesse momento nos comunicando com pessoas de várias partes do Brasil, mas ao mesmo tempo também hoje eu percebo que ao mesmo tempo de trazer benefícios, ela pode também nos distanciar. Pode nos distanciar. Cabe a nós usarmos a nossa inteligência e utilizar a internet para o lado bom. Mas esse tempo que eu vivi na zona rural foi show de bola. Como Foi uma eram as experiência. brincadeiras, Adão, nesse período aí? Subia nas árvores, como era essa experiência? Sim, com certeza. A gente ia logo depois do almoço, você já fez a tarefa, agora você pode brincar. A gente ia, brincava de esconde-esconde, nas árvores subia. Às vezes também a gente ia também
vai ali na fonte, vai brincar, tomar banho. Às vezes um simples banho era uma festa. Sim. Você ia no riacho tomar um banho naquelas águas cristalinas, era uma maravilha. Era uma diversão. Eu posso ficar até mais um pouquinho, mãe? Pode. Tá? Mas não pode ficar muito. Então, tudo isso era uma diversão para nós. Tudo isso era lúdico, tudo isso era prazeroso. E o que é bom que às vezes a gente tem que dizer para as pessoas hoje é que nós, Júnior, nós devemos viver cada fase da nossa vida. Porque cada fase ela não volta mais. Se nós não aproveitarmos aquele momento, o momento de criança, o momento de adolescente, o momento de jovem, o momento de adulto, o tempo não volta mais. Então, para quem está nos assistindo, seja lá qual for a sua fase de vida, a sua idade, viva aquele momento. Porque o tempo passou e algumas coisas que você faz hoje, talvez daqui a uns anos, você não consegue fazer mais. Aqui em Balsa, eu percebo que as pessoas gostam muito de descer de boia, né? Eu, ultimamente, não tenho muito de descer de boia lá do Canaã, mas se você hoje gosta, pratique, faça aquilo que você gosta. Que daqui a um tempo, talvez, você não tenha mais essa oportunidade, nem esse preparo físico de fazer esse passeio. Então, viva cada momento, né, da sua vida. Antes da gente continuar, eu quero agradecer as pessoas que já estão aqui ao vivo com a gente, o Leonardo, o Miranda. Ele disse que o áudio está perfeito, ele estava assistindo no Paraná, é isso? Paraná em peso assistindo. O pessoal da Walmedia aqui com a gente, Eva, Jacira, Jaqueline, Adriana, Camille, muitas pessoas aqui no chat do nosso canal, do YouTube do Júnior Brasileiro. Obrigado de coração. Estamos só com uma câmera, mas a gente pode deixar direcionado mesmo para o Adão, porque eu vou deixar ele falar, né? O podcast, pode falar, né? O podcast é justamente isso, a gente quer te ouvir, né? Então, Adão, conta pra gente essa chegada em Balsas. Como foi para você também, com 10 anos? Você já estava estudando? Como foi? Júnior, lá na zona rural eu estudei, praticamente eu fiz minha alfabetização na zona rural. Só um momento assim que eu vivi na zona rural que foi difícil na minha vida educacional, foi que naquela época era salas multisseriadas. Tudo junto. Entendeu? Isso me marcou bastante. Um dia eu estava participando de uma aula aqui de pós-graduação e eu compartilhei isso com minha professora de pós. A gente chegava na sala de aula, tinha, vamos supor, 20, 30 alunos, aí tinha chamava do ABC, cartilha, primeiro ano, ia subindo. Aí a professora jogava uma coisa lá no quadro, perguntava, e o pessoal respondia, eu ficava assim, caramba, onde que eu vou entrar? Entendeu? E aqui eu fiquei muito, e nessa época eu era ainda, eu não considero um pouco tímido, mas nessa época eu era mais super tímido. E isso aumentou mais minha timidez, eu ficava muito retraído, tá? Então isso foi um pouco da minha infância na zona rural. E quando eu vim para a cidade, foi um choque enorme, porque às vezes a gente sai da zona rural naquela expectativa, de a gente encontrar na cidade, lógico, melhor educação, com certeza, melhores empregos. A gente lá na roça, a gente não tinha terras nossas, a gente morava de agregado. E aqui na cidade foi aquele choque. Já pensou no ano de 1983, um ano que ainda programas sociais praticamente não existiam. Nós éramos 7, agora depois passou para 9 filhos, minha mãe tinha. Imagine só a dificuldade que nós vivíamos aqui nós vivemos na cidade. Foi um choque muito grande. E aí aquelas histórias que a minha mãe contava para nós é que já não tinha mais esse espaço. Minha mãe já trabalhava já em outras, lavando roupa, meu pai era vigia na prefeitura. E era dificuldade. Só para você ter uma ideia, ouvir o podcast de Adão Miranda é sofrimento. Não, vamos falar a realidade. Sim, claro. Minha mãe é lavadeira. Imagina só quanto é o salário mínimo hoje. É ótimo, excelente? Não. O salário mínimo hoje não é pouco. E na época, meu pai ganhava metade de um salário mínimo. Então veja só como era difícil, certo? Então teve esse choque. Ao mesmo tempo teve esse choque, mas como eu já sabia um pouco ler, aí partiu de mim mesmo essa questão de eu procurar bibliotecas, procurar revistas, né? E procurar desenvolver minha leitura. Aquela paixão que começou lá na roça, aqui eu continuei. Embora que minha mãe não teve mais essa assistência de poder ler para nós com história de Trancoso, ler literatura de cordel, mas partiu de mim mesmo. Agora eu já sei ler, pronto, agora é comigo. E daí em diante eu comecei a desbravar desse mundo da leitura, nesse mundo da literatura, esse mundo da arte. Tá, e aí como foi na escola aqui em Balsas? Como era o Adão na escola? Adão na escola. Júnior era uma pessoa
super tímido, como eu já falei. Eu creio até o ensino médio, no início do ensino médio, eu era difícil até fazer pergunta para o professor. Agora, eu era daquele cara estudioso, aluno dedicado, certo? Esforçado, que eu não considero as pessoas dizem, rapaz, fulano é inteligente. Eu creio que Deus dá capacidade para todos nós. Muitas vezes a gente não coloca essa habilidade em prática. Então, na época de estudante, eu era um tímido, retraído na sala de aula, mas as tarefas que eram me repassadas eu fazia todas e geralmente eu tirava sempre boas notas. Esse era o Adão Miranda durante a vida escolar. E nesse período você já pensava, já escrevia alguma coisa, algum poema? Olha, quando eu morava na zona rural, quando eu via minha mãe contava histórias, apenas me encantava. Quando eu cheguei para a cidade, eu comecei a ter essa visão que realmente, olha, comecei a estudar isso, olha, já um pouco de conhecimento que eu tenho, eu posso sim escrever alguma coisa. E comecei a escrever. Como meu primeiro contato com a leitura, meu primeiro contato com a arte foi através de literatura de cordel, foi o que eu fiz. Eu comecei a delinear os meus primeiros romances em literatura de cordel. Era assim, acontecia alguma confusão na família, que toda família tem confusão, né? Eu não sei a família de vocês. Tem, sim, com certeza. Toda família tem. Aí dali eu criava algumas estrofes com toda aquela história. Aí depois o pessoal falou, olha, Adão escreveu um romance, nós chamaram romance, né? O Adão escreveu um romance sobre tal coisa. E aí o pessoal começava a achar engraçado aquilo lá e começava a me incentivar. E eu fui criando um gosto pela coisa. Eu escrevi vários romances, hoje não tenho mais nenhum comigo, né? E foi se perdendo ao longo do tempo, mas eu escrevi vários romances. Literatura de cordel, até algumas pessoas chegaram a tentar me contratar, olha, você escreve um romance da minha vida. Eu escrevi uns 2, ainda cheguei a escrever ainda, contratado, porque sabia que eu sabia escrever em literatura de cordel. E aqui em Balsas, na época, você chegou a estudar em qual escola? Eu aqui em Balsas, eu estudei aqui, logo próximo aqui na Alexandre Pires, foi assim a minha primeira escola. Depois eu fui estudar no Luiz Rego. Eu estudei também na escola que já fechou, Enoque Oliveira, né, que eu comecei o ensino médio. E terminei o ensino médio na escola técnica. Lá eu terminei a escola técnica, era junto, né, era o ensino técnico profissionalizante mais o ensino médio. Foi o ensino, a educação básica que eu tive aqui em Balsas. Dos seus irmãos, todos estudaram também ou alguns não quiseram? Sim, tem alguns que estudaram, fizeram faculdade, alguns nem todos. Alguns souberam só ler e escrever e pararam, mas alguns fizeram faculdade também e estudaram também. Nessa época, o que é que você sonhava assim como profissão? Você já tinha um norte? Você já pensava em escrever um livro ou o livro ele amadureceu depois? Olha, em termos de profissionais, em termos de profissão, a primeira vez que eu vim aqui em Balsas, na cidade, fui ao médico, né, e vi aquele cara de branco sendo importante, todo mundo esperando para falar com ele, e eu achei, cara, eu vou ser um médico. Aí fiquei assim tal. Só que o tempo foi passando e eu vi que a realidade estava muito distante de mim. E aí esse sonho foi espairecendo. Mas no fundo, eu me imaginava um dia, cara, um dia eu vou ser um escritor. Eu não sabia quando era ainda, mas já começou a nascer esse sonho. Né? Comecei a estudar, comecei a ter contato com os livros, eu imaginava. Só tem que eu não colocava em prática, eu ficava sempre procrastinando, né, na verdade, deixando para depois. Aí depois que eu comecei a escrever, mas eu tinha esse sonho acalantado. E nesse período, em relação à família, quando foi que você teve um relacionamento sério, depois pensou em casar? Você estava estudando ainda? Você já foi na faculdade? Inclusive, minha esposa deve estar assistindo. Eu gosto de dizer isso para ela direto. E, sinceramente, até minha juventude, eu não tinha, assim, sonhar, eu quero constituir família, casamento. Não, eu não pensava isso em mim. Agora, quando eu conheci minha esposa, hoje, a Cira, aí realmente vem aquela questão da paixão, você começou a gostar da pessoa, me encantei pela pessoa, aí sim eu disse, olha, meu amor, vamos constituir família, quero um relacionamento sério com você. Inclusive, já que está falando dela, meu primeiro contato com ela, na verdade, não foi ao vivo.
você sabe que a pessoa que escreve, ele sempre se utiliza da arte para poder... Foi carta? Sim, escrevi uma cartinha, fiz um acróstico. Olha aí. Coloquei o nome dela, Jacira, né? Jacira, junto a esse cartãozinho, ameno, mas com fervor, concretizo em poesia inspirada em uma flor. Regozijos a ti, Jacira, a quem eu só sinto amor. Daí... Olha aí, conquistou. Aí conquistou, hoje nós estamos aí Que maravilha. uns tantos anos, não vou falar o tanto da idade, senão a gente vai... Não tem problema, pode falar, não tem problema, faz parte. Uns 20 e poucos anos aí já, sim, graças a Deus, temos 2 filhos maravilhosos, inclusive o Leonardo aí do Paraná tá nos assistindo, um abraço para ele, para sua esposa, Aline, minha nora, você voa agora em outubro, né? Maravilha. E aí estamos aí, tudo começou desse acróstico. A família, né, muito importante. Adão, fala pra gente então, você já falou um pouco sobre a sua infância, um pouco sobre você na escola, um pouco sobre as brincadeiras. Antes da gente chegar no primeiro livro, falar sobre aquilo que você acredita, né? A sua fé. O que é que você crê? O que é que você busca? Você é uma pessoa que busca espiritualidade? Júnior, eu acredito sempre em Deus. Eu creio que uma maior bestialidade do ser humano é não acreditar em algo superior. Seja lá qual for a sua religião, não vou aqui para discutir religião, aquilo que você acredita. Mas você, com certeza, deve acreditar em alguém superior. Você começando a estudar ciência, o ser humano é algo perfeito. Você começa a estudar um pouco do ser humano, em qualquer área, você vai perceber que tem Deus por trás. Tem Deus aí. Então, por isso eu sou uma pessoa de fé, acredito em Deus. E muitas coisas difíceis que eu passei na minha vida, se não fosse Deus, com certeza não teria resistido. Então, o ser humano tem que sempre acreditar em algo superior, Deus. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, e com certeza, muitas batalhas, às vezes, vou seguir uma religião, acreditar em Deus, não vou encontrar dificuldades. Não é isso, você vai encontrar dificuldades, mas com certeza você vai sair mais fortalecido, com certeza você vai passar por dificuldades, passar por barreiras, mais fortalecido, se você tem fé e acredita. Isso até a própria ciência testemunha isso. Você estudar a ciência, o homem de fé, a pessoa de fé, que acredita em algo em superior, ele até se livra mais de doenças, suporta mais sofrimento. Enquanto aquela pessoa que não é muito espiritualista, não acredita, é mais aquela coisa de só carnal, coisa aqui visível, é de complicado. Então nós queremos sim sempre acreditar em Deus, em alguém superior a nós. Esse lado espiritual vale muito a pena nós seguirmos. Então, além de acreditar em Deus, você professa alguma fé? Você é cristão? Sim, eu sou católico. Porque eu já conheço, né? Mas assim, tem tá. pessoas que estão acompanhando a live e não conhecem. Fala um pouco, você participa, você faz oração, você tem aquele momento seu com Deus? Sim. Eu sou católico hoje. Tem algumas pessoas que me trouxeram para a igreja, inclusive depois, se ele não estiver assistindo mais, o Beraldo Silva, que hoje é meu compadre, ele foi uma das pessoas que eu estava aqui em Balsas, quando eu era muito ligado à igreja, ele me convidou para participar, a gente nunca esquece, né? E depois, que a gente sabe como é o ser humano, às vezes você está mais no movimento, sai e dá do segundo momento, quando eu trabalhei um tempo fora de Balsas, quando eu retornei, teu amigo Chiquinho aqui, né, se ele assistir depois, e a Toninha, a esposa dele, me convidou para participar da pastoral familiar aqui em Balsas. Eu nunca esqueço esse dia. E, embora a gente não esteja participando tão ativamente quanto a gente gostaria, mas a gente, de vez em quando, a gente está lá participando de alguma coisa, com formação de casais, a gente está lá participando da maneira que a gente pode, dependendo do tempo que a gente tem também, né, porque a gente tem várias atividades, né, mas com certeza isso eu agradeço muito a essas pessoas. Esse casal, Chiquinho e Toninho, que me convidou para participar da pastoral familiar, e eu só tenho a ganhar. A gente não perde nada, a gente participar de um movimento pastoral, de participar de uma igreja, participar de algo que vai trazer sempre uma coisa boa para você. Com certeza, se você participar de algum movimento religioso, coisas ruins você não vai colher, apenas coisas boas, Júnior. Muito bem. Voltando sobre a escola, você terminou o 2º grau, depois você fez
faculdade? Como é? Eu terminei o segundo grau, aí depois veio aquela coisa. Como eu estava me identificando muito com a questão do escrever, aí eu tinha aquele sonho, vou me formar em letras. Mas aí veio a paixão antes, né? O amor veio antes, casei antes, eu disse, caramba, e agora? Trabalhando, sustento a família, será que eu vou dar conta do trabalho? Vou dar conta do trabalho e fazer a faculdade? Nessa época eu morava em Carolina, né? Cidade próxima daqui de Balsas. E aí eu pedi transferência do serviço para Balsas, porque na época em Carolina não existia faculdade, para fazer a faculdade. Foi difícil, realmente, você trabalha 8, 9 horas, 10 horas por dia, enfrentar uma faculdade presencial. Foi difícil, mas graças a Deus concluí. 2005, parece que foi, em 2005, eu concluí na UEMA o curso de letras, meu sonhado curso de letras. Aí eu consegui realmente. E depois de se formar em letras, você chegou a dar aula? Você começa... Ou te ajudou mais também para lá da escrita, para tirar do papel? Não, eu creio, o curso da faculdade me ajudou muito a questão de falar em público. Isso tirar a timidez. Tirar a timidez. Caramba, até antes de eu entrar na faculdade, era difícil eu falar. Com certeza, antes de eu entrar na faculdade, era difícil fazer um podcast desse que eu tô falando contigo. Com certeza, eu não faria. Poderia até ser então convidado. A faculdade foi uma faculdade para te fazer Sim, passei a me conhecer mais. É prático, porque lá você sabe, né? Você estuda, tem que ter, né? Principalmente no curso de letras, tem que estar falando com as pessoas direto. Isso me ajudou bastante nessa desenvoltura em falar com as pessoas, né? Hoje eu dou até palestra, né? Algumas vezes eu tenho um tempinho, a gente faz umas palestras na área da inteligência emocional, uma área muito que serve para a gente crescer também, a área do autodesenvolvimento pessoal. Vamos falar então sobre o primeiro livro. Como é que surgiu? Como é que você pegou aí os rascunhos e escolheu o tema, né? Que é um tema bem interessante. Já li 2 dos seus livros. Já estou ansioso agora já para ver o seu novo livro agora aqui. Mas vamos falar como é que surgiu o primeiro livro. Decidi Viver o Sucesso, publicado em 2018. Eu já tinha esse sonho. E aí, quando eu comecei, eu fiz uma especialização em gestão de recursos humanos. E eu comecei a estudar inteligência emocional. Aí eu me encantei pela coisa. Comecei a escrever alguns artigos, né? Artigos não acadêmicos, artigos para publicar em revistas. E aí fui publicando. E aí eu percebi que, cara, esses artigos podem ser transformados em um livro. Mas eu estava sempre postergando. Aí eu comecei a estudar a questão até a inteligência emocional. Eu cheguei até a perceber que eu era uma pessoa dedicada, eu era uma pessoa persistente, eu era uma pessoa que gosta dos mínimos detalhes, de estudar, mas eu tinha um grande defeito, que eu creio que também é um defeito de muitas pessoas, que é ser procrastinador. Isso até em casa, às vezes as mulheres ficam até reclamando, não, tu ia para fazer serviço aqui em casa, não faz. Mas é da natureza, entendeu? Do meu temperamento, procrastinador. E eu estudando isso eu percebi, só tem uma forma de eu transformar isso em um livro e publicar. Eu fazia esse exame de autoconsciência, de autoconhecimento, eu percebi, caramba, na empresa, se o meu chefe, meu superior, passa para fazer alguma coisa, eu costumo fazer dentro do prazo. Por que não? Eu mesmo, meu sonho, meu objetivo, eu não coloco em prática. Interessante. Qual foi a tática que eu utilizei? Era julho, se não me engano, era julho de 2017. Não, era final de 2017. E eu fui fazer uma palestra na UEMA. Eu lembro o dia, eu já estava com a intenção de publicar o livro. Aí eu disse, caramba, estou falando de sucesso, falando de inteligência emocional, e eu disse, vou fazer um desafio para mim mesmo. Eu disse, olha, pessoal, eu vou lançar um livro no dia 22 de setembro de 2018, já convido vocês para o lançamento. Coloquei um desafio para mim mesmo. Coloquei a meta e coloquei data. Porque se eu não colocasse a data, eu nunca iria escrever esse livro. Sempre eu queria melhorar, tal. Então, até eu gosto de falar para as pessoas, coloque uma data para o seu sonho e seu objetivo. Se você não colocar, dificilmente você vai conseguir. Aí eu defini a meta que eu queria, escrever um livro sobre inteligência emocional, e para isso eu criei histórias, lógico, tal. E realmente, no dia 22 de setembro de 2018, eu estava lançando meu primeiro livro, que é o Decidi Viver o Sucesso. Nesse livro, qual a temática, qual rema, o que é que as pessoas... Claro, vai falar só por alto, porque as pessoas podem encontrar também e comprar o seu livro ainda, né?
Ainda dá para comprar? Encontra? Sim, sim. Hoje eu não tenho, esse primeiro livro eu não tenho comigo mais, mas vocês querem, pode colocar no Google aí, Decidir Ver o Sucesso, ou entrar direto na Amazon, vocês conseguem direto também na Amazon, vocês pedirem esse livro. Pedir, né? Tá. Então, eu creio que o ponto-chave desse livro, Decidir Ver o Sucesso, é a questão o próprio nome diz, decisão. E, Júnior, decidir é uma palavra forte, que todo ser humano que queira conseguir algo, queira conseguir algum objetivo na vida, tem que colocar em prática. E a decisão, ela é interessante, porque muitas vezes uma decisão, ela faz com que você perca algo na sua vida. Não é só querer, eu quero escrever um livro, mas aí eu perdi alguns momentos, às vezes, de confraternização com a família, eu perdi, às vezes, até momentos para sair para a igreja, entendeu? Mas você quando decidir algo, então se você quer algo na vida, decida. Então, decidir é super importante. Decidir é super importante. E uma frase que eu coloquei nesse primeiro livro, que eu costumo vivenciar no dia a dia, é: seja sábio o suficiente para saborear o conquistado, sem jamais perder o desejo de novas conquistas. Seja sábio o suficiente para saborear o conquistado, sem jamais perder o desejo de novas conquistas. Por que, Júnior? Porque muitas pessoas eu vejo que faz um sonho, eu quero viajar, eu quero conhecer o litoral do Nordeste, faz economia, aí faz a viagem sem graça, insosso, entendeu? E não curte aquele momento. Então seja sábio o suficiente para saborear aquilo que você já tem, seja grato com aquilo que você já tem, mas ao mesmo tempo jamais perca o sonho, o desejo de você conquistar mais algo, porque no dia que você, o Júnior está com a agência aqui, estou no topo, não tenho mais nada para conquistar, pronto, acabou a graça. Então eu creio que a idade, a velhice não é questão de anos, é a questão da sua cabeça. No dia que você perde a capacidade de sonhar, não tem mais nenhum objetivo, às vezes você até adoece. Então essa frase eu coloquei no livro e convido todos vocês a conhecer a história do Lucas, né? É o personagem principal desse livro. Muito bem, eu já li esse livro, gente, é maravilhoso, assim, eu até já fiz esse feedback para ele. Os 2 livros que eu li realmente cria esse desejo de você querer ler o outro. É tanto que depois do primeiro livro, a gente já criou na gente, pelo menos em mim, sem saber se você ia lançar o outro livro, né? Então, depois que você lançou em 2018, e aí? Aí você, como foi que surgiu, pensou em criar um novo livro, em escrever um novo livro? Isso que você falou é importante. Até a forma que eu terminei esse primeiro livro, Decidir Ver o Sucesso, fizeram com que alguns leitores me perguntassem: Adão, vai ter um segundo livro, continuando a história? Realmente eu estava pensando em fazer um segundo livro, mas não contando a mesma história do primeiro livro. Mudou um pouco, né? Mudou um pouco, com certeza. O primeiro eu fiz em terceira pessoa, o segundo eu fiz mais intimista, eu fiz em primeira pessoa, tá? Aí daí surgiu, decidi viver o perdão. Foi por causa do primeiro. Mas eu praticamente, eu dei a continuidade na história, mas com outra ótica. Em vez de ser um narrador, né, um narrador em terceira pessoa, foi um narrador personagem. O cara mesmo, o Lucas, ele mesmo contou a história dele. Aí é um pouco diferente, né? Uma coisa é eu contar a tua história. Outra coisa é você mesmo escrever sua própria história. Assim eu fiz com o Decidir Viver o Perdão. Também que eu convido vocês a conhecer. Que é o segundo livro, né? Que é o segundo livro, publicado em 2020, durante a pandemia, né? Eu estava até convidado. Estava com Covid no dia do lançamento. Nesse contexto desse segundo livro, ele tem um pouquinho de autobiografia, ele tem um pouquinho... Porque a gente sabe, você usou um personagem ali, né? Mas essa decisão de viver o perdão, ela partiu também de algo que você vivenciou. Com certeza. Boa pergunta, boa colocação, Júnior. Eu não sei os outros escritores, mas eu sou difícil de criar algo assim do nada. Não existe criar. E muito do que eu coloco nos meus livros é algo que às vezes eu vivenciei, ou se eu não vivenciei, eu gostaria de ter vivenciado, mas em algum momento ficou rondando os meus pensamentos, ficou na minha imaginação. Então muita coisa do livro, foi até acho que o Rômulo que esteve aqui contigo aqui, ele leu esse livro, Decidiu o Perdão, e disse: caramba, não, tu passaste por cada coisa, né? Mas não, na verdade não é autobiografia. Não é autobiografia, mas tem alguma coisa que aconteceu comigo, na verdade, aconteceu.
Mas eu coloco em outros contextos para não Claro. deixar de transparecer. Aí vem a questão da licença poética, vem artística Sim, e você colocar. livre. Aí livre, né? Mas muita coisa realmente eu vivenciei, realmente. Outras foram imaginadas, outras pessoas que eu conheci, alguns personagens que eu conheci ao longo aí da minha vida. E como foi a repercussão do segundo livro? A gente sabe que para escrever no Brasil tem toda a dificuldade, não recebe apoio, ou pouco apoio, né? E de repente o primeiro livro você lançou. Quando foi lançar o segundo? Foi mais fácil? Olha, foi mais fácil, mas as dificuldades continuam, né? Eu vejo aqui, eu acompanho alguns podcasts seu aqui, alguns profissionais vieram aqui, alguns artistas, e contando as dificuldades, ó. Não é só privilégio de algumas áreas. No campo da literatura também é a mesma dificuldade. Foi um pouco mais fácil, porque eu, tipo assim, já tinha quem já leu, pelo menos quem tinha lido o primeiro livro, já tinha. Algumas pessoas já queriam ler o segundo. Mas mesmo assim, continua o desafio. Agora mesmo fui convidado para participar de um evento aqui em Balsas e tinha uns 20 alunos. E nenhum dos alunos não me conheciam aqui em Balsas. Ou seja, né, tem muito desafio pela frente. Tá? Apesar de estar nas redes sociais e tal, Claro. mas a gente não era conhecido. Ninguém me conhecia profissionalmente em outras atividades, mas não como escritor. Então o desafio continua. Mas é assim, como você tem um desejo, algo que realmente te dá prazer, Júnior, você tem que colocar em prática. Eu costumo dizer que quando eu escrevo, você ouviu falar aquele momento flow, né? Daquele psicólogo que diz que quando você vive aquele momento que te dá prazer, é isso que eu vivo alguns momentos quando eu escrevo. Então, se você aí que está nos vendo, nos assistindo, tem algo realmente que dá esse prazer para você, por que não colocar em prática, Júnior? Muitas pessoas, às vezes, têm coisas engavetadas, alguns sonhos, e não colocam em prática com medo da opinião pública. Então, sim, a opinião pública é bom, lógico, mas não estou nem aí, caramba, se alguém gostar, tem muitas pessoas que lêem meu livro e não gostam. Poxa, nem todos vão gostar, mas com certeza vai ter alguém que vai gostar. E eu acho interessante essa questão de escrever, porque algumas pessoas, às vezes, mandam um WhatsApp para mim, Adão, alguma palavra que tu colocou naquele livro foi muito importante na minha vida. Isso, se uma pessoa, teve várias pessoas, mas se uma pessoa já fala isso já te dá um empurrão para você continuar escrevendo. Mesmo se alguém não falasse, mas se só você está fazendo aquilo que você gosta, pronto. Então, um recado que eu gosto de dizer para as pessoas, se você tem um sonho, algum dom artístico, seja lá qual for, ou profissional, coloque em prática, vá em busca. Não interessa, isso não vai me dar dinheiro. Caramba, é interessante, une o útil ao agradável, lógico, Sim, claro. né? A gente não faz nada de graça também. Mas se você faz aquilo que você está gostando, o dinheiro um dia vai chegar. Se não chegar, você está fazendo aquilo que você está vivendo. Você está vivendo aquilo que você gosta. Eu acredito que seja mais ruim quando você tem esse desejo e não coloca em prática, né? Então, você já está no terceiro livro, para quem pensava em escrever já deu novos passos, né? Você não colocar em prática, aí eu lembro a questão do conhecimento, né? Muitas pessoas têm conhecimentos e muito cuidado. O que acontece se você ingere mais calorias do que perde? O que acontece? Você fica gordo, obeso. Uhum. A mesma coisa, Júnior, acontece com você que apenas adquire conhecimento e não compartilha. Você tem muitas pessoas aí que têm conhecimento, tal, doutor, tal, mas às vezes não compartilha. Tem um dom artístico, não compartilha. Compartilha. Isso vai transformar a vida de outras pessoas. Verdade. Certo? Então não seja obeso do conhecimento, compartilhe. Faça hoje na internet, não precisa às vezes, eu não quero escrever um livro, imprimir, como eu faço. Coloca na internet seu conteúdo, faça vídeo, compartilhe. Isso que eu acho interessante. Não seja obeso do conhecimento. Muito cuidado. Muito bem. E esse segundo livro, onde é que as pessoas encontram? O segundo eu tenho alguns exemplares também. Pode entrar no Instagram em Adão Miranda 10, tá? Mandar um direct para mim, que se for aqui de Balsa, eu levo pessoalmente, até autografado. Tomamos um café, comentamos alguma coisa, né? E para quem fora de Balsa, eu também posso mandar também. Ou então, se achar mais cômodo, quem mora no sul do Brasil aí, pode pedir pela Amazon que chega rapidinho também. Na Amazon tem os 3. Tem os 2. Os 2. O terceiro ainda não, né? O terceiro ainda não. Tá, como eu não lancei, não tá na Amazon ainda. Tá?
Muito bem, gente, estamos conversando aqui com Adão Miranda, já vai fazer 40 minutos que nós estamos conversando, né? Passa rápido, a gente começou um pouco tarde a nossa live, mas a gente quer agradecer a todos vocês que já estão com a gente, que vão assistir depois. A gente sabe que esse processo, algumas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, mas depois vão lá no canal e acompanham. Então você pode curtir, compartilhar. Se você ainda não segue o canal do Júnior Brasileiro, segue aí e nos ajude a chegar a 3 mil inscritos ainda essa semana. Na quinta-feira a gente vai estar aqui novamente também no podcast. Eu quero mandar um abraço para a galera que está aqui no chat. Almerindo, né? Almerindo de Araguaína. O pessoal aqui de Goiânia também. Tem um pessoal de Goiânia que já mandou, deixa eu ver o nome aqui. Eva, Leonardo já falou, né? Adriana Gomes. Adriana, né? Acho que é de Araguaína também, eu não sei. Estamos não sei, ligados em Goiânia, ela falou assim. Goiânia, tem Goiânia também, Goiânia, né? Um abraço pessoal de Goiânia, da família. Ele diz parabéns, Adão. Diz que o áudio tá bom, né? E falou que também está acompanhando de Goiânia. Bom, vamos falar agora, nosso tempo está correndo, vamos falar agora sobre esse terceiro livro, né? Ótimo. E aí, passou a pandemia e você disse, vou escrever mais um livro. E aí, como foi esse processo? Eu fui vítima da minha própria frase. Seja sábio o suficiente para saborear o conquistado, seja mais perder o desejo de novas conquistas. Eu estava com 2 livros, eu disse, não, estou tranquilo, não vou escrever mais livro não. Aí eu lembrei da frase, né? Eu disse, não, vou escrever o terceiro. E aí, Júnior, nós estávamos vivendo um momento de pandemia, na verdade, né? Um momento difícil. E profissionalmente também, eu tive algumas perdas também, né? Aí eu imaginando, como é que eu vou escrever esse terceiro livro? Foi baseado nesse momento tão assim conturbado que o mundo estava vivendo, que nasceu esse terceiro livro, tá? E eu creio que muitas pessoas adoecem, muitas pessoas sofrem bastante com perdas, sejam elas perdas materiais ou perdas humanas. E durante a pandemia nós testemunhamos isso. Eu percebia que, eu vendo algumas matérias na internet, em jornais, eu vi que famílias inteiras foram perdidas. Vamos supor, uma história de uma senhora estava vendo um dia que ela perdeu o esposo e 5 filhos. Para uma pessoa só, imagine só suportar essa dor. Foi baseado nessas perdas que nasceu a temática desse terceiro livro, que é Os Pilares da Vida, né? Como manter o equilíbrio diante das perdas. Eu não tinha visto esse subtítulo, isso. Como manter o equilíbrio diante das perdas. Gente, olha que tema maravilhoso. Com certeza, todos nós passamos por dificuldades, né? Mostra aí, Ítalo. Nós passamos por várias dificuldades. E como manter esse equilíbrio. Aí vem também um pouco da inteligência emocional. Continua a inteligência emocional. Pode. Essa inteligência emocional, como eu falei para ti, começou lá ainda quando eu fiz uma especialização em gestão de recursos humanos. Aí eu me encantei. Júnior, porque é o seguinte, às vezes nós procuramos conhecer o mundo inteiro através de viagens, de livros, através físico. Às vezes nós não nos deparamos da necessidade de nós não nos conhecermos. O que é mais importante nesse momento? Como é que está eu penso assim, nesse momento, quem é que vai ganhar as eleições a nível presidente, de governador e tudo? Ou é apenas uma dor de cabeça sua nesse momento? Com certeza é sua dor de cabeça. Então não é querer ser egoísta. É procurar você conhecer você mesmo, conhecer os seus potenciais, os seus pontos fracos. E a inteligência emocional me ensinou isso. Eu só fui capaz de escrever 3 livros. Eu só fui capaz de hoje dar palestras. Só fui capaz de hoje de estar aqui contigo nesse podcast com o Brasil inteiro, porque eu passei a me conhecer. Eu passei a conhecer minhas fraquezas. E o mesmo convite eu faço para vocês. Procure se conhecer. Porque eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você pode se modificar. Tem pessoas, ouvindo história de pessoas que se depararam com 60, 70 anos e despertaram para o seu sonho. Se tornaram excelentes profissionais de uma área que talvez nem tinha sonhado em trabalhar. Então, procure se conhecer. E esse livro, ele vai buscar isso aí. É um personagem, né, que ele, na verdade, ele busca, ele não é, ele é tipo assim, um leitor, né?
É um leitor que ele nunca está contente com as respostas prontas. Ele está sempre em busca de algo mais. Ele sempre é um questionador, tá? E aí eu convido vocês para... Já tem data para esse lançamento? Olha só, gente, eu já tô ansioso aqui, né? Que maravilha. Ah, já tem um nome do personagem, Diogo, né? Não é mais Lucas, é outra pessoa. História. Isso, que legal, ficou lindo, parabéns. Já tem data para esse lançamento? Sim, Já inclusive, você dizendo aí, Júnior, com certeza, quem leu meus 2 primeiros, eu fiz uma questão lógico, os 2 primeiros foram escritos com todo carinho, com todo amor, mas esse terceiro aqui, vocês vão perceber que está bem melhor, até a questão da diagramação, capa, você vai perceber Sim. isso aí. Então, o lançamento, nós já temos data marcada, vai ser, inclusive isso aí eu cantei a pedra há muito tempo já, foi desde 1 ano e meio atrás, eu já marquei essa data do lançamento. Continua aquela questão de marcar a data. 22 de setembro agora, próximo mês, tá? 29 dias, falta 29 dias, né? 22 de setembro de 2022, agora, às 19h30. Eu estava em dúvida até agora, até ontem, mas já foi decidido. O lançamento vai ser no Museu Municipal. Legal. Gilza Magalhães Ribeiro. Maravilha. Magal, né? Aquele foi inaugurado agora recentemente. Eu convido todos vocês que não adquiriram o livro ainda, possam adquirir, ou então ir nesse dia lá, ficar um momento com a gente, ouvir um pouco da gente, ouvir palavra de alguns outros convidados nossos. Dia 22 de setembro, é o dia de quinta-feira, às 19h30. Esse vai ser o dia do lançamento desse nosso terceiro livro. Que legal, parabéns. Gente, estou olhando aqui o livro, já estou saboreando aqui, ó. Ficou legal essas ilustrações, bem legal as frases. Eu estou lendo aqui que você faz parte, é membro do Clube de Letra Viva de Balsas. Interessante, é um clube formado por vários escritores, é isso? Na verdade, um clube de pessoas que gostam de escrever, pessoas amantes da arte, legal. Pintores, cantores, tá? Pessoas, inclusive você é convidado a participar conosco. Muito né? bem, eu quero mais detalhes. A gente às vezes não faz muita reunião, né? Um abraço para a Célia Leite, que é a nossa representante maior do clube. Mas eu escrevo também, vou te mostrar. Pois é, escritor também. Pois é, sim, esqueci de falar, né? Inclusive, eu até, Júnior, antes de eu vir para cá, parabenizar pela sua multitarefa que você consegue. Ser um excelente profissional, uma pessoa que tem suas missões na vida aí. E eu percebo que você pelo jeito, dá conta de quase tudo, né? E tá aí, parabéns pelas suas multitarefas, né? Então você está convidado. Pois é, realmente, muito né? bem, parabéns. Compositor e escritor, né? Compositor e escritor, Eu né? quero conhecer mais sobre esse Clube da Letra. Nosso tempo já está quase acabando, eu queria que você falasse onde é que vai ser vendido, né? Também vai ser na Amazon, como é que faz? Por enquanto, está comigo ainda. Depois do lançamento que vai ser... Isso, tá comigo ainda, mas quem alguém queira... eu quero conhecer o livro antes do lançamento. A gente pode. Dá um jeitinho, dá. Pode sim. E aí, pode entrar no meu Instagram, Adão Miranda 10. Pronto, é isso que eu ia manda uma perguntar. mensagem. Adão Miranda 10. Isso, no Instagram. E aí a gente pode estar entrando em contato com você e levando o livro até você, tá bom? E na rede social eu vejo que você está sempre também gravando vídeo. Eu costumo constar. Assim, às vezes não é como eu gostaria de ter. Eu coloco um desafio, mas às vezes sou muito assim de... Mas eu tenho alguns vídeos também no meu YouTube também. O nome do canal é Possível Conquistar. Convido vocês também. Coloca lá Adão Miranda e aí você vai ver logo lá alguns vídeos. É Possível Conquistar. É Possível Conquistar, o nome do canal. Esses vídeos você fala também mais sobre escrita ou também um pouco mais nessa inteligência emocional? Um pouco mais de inteligência emocional, tá? Um pouco não falo muito de literatura não, mais inteligência emocional. Porque na verdade, eu creio que o cerne do meu escrever é inteligência emocional. Agora, eu me utilizo da literatura, me utilizo da arte, de contar história para fazer a pessoa ler o livro, né? Tá? Muito bem, nós já estamos finalizando aqui o podcast Pode Falar, agradecendo de coração ao Adão Miranda, parabenizando pelos seus livros, né? São 3 agora, né? Tá lindo, realmente muito interessante. E quero parabenizar, eu sei que não é fácil ser escritor, não é fácil lançar livro, não é fácil vender livro, principalmente porque o público hoje em dia lê menos, eu não sei se eu estou falando certo, eu gosto muito de ler, mas tem muitas, não sei se precisaria fazer campanhas, de incentivar a leitura, mas eu não sei como é que, não vou dizer que ler menos, eu acho que a gente tem que encontrar o público,
até porque eu já encontrei grandes escritores também a nível Brasil, que são best-sellers, né? Inclusive Padre Fábio de Mello vende muitos livros, né? E outros escritores. Então, eu acredito que tem esse público. Mas essa nova geração acho que lê menos. Pronto, eu vou falar assim, essa nova geração lê menos por causa das redes sociais, por causa desse contato com a internet, né? Queria que você deixasse sua mensagem final para todos que estão assistindo e que vão assistir. Júnior Brasileiro, neste momento eu gostaria de agradecer a Deus por ter vivenciado esse momento contigo aqui, no seu podcast, desejar sucesso para você, que a mim você consiga alcançar os seus intentos. Um beijo para a família aí que está me assistindo, alguns amigos estão nos assistindo, obrigado, todos vocês. E uma mensagem final, eu gostaria de dizer para cada um de vocês é o seguinte, que eu até falei durante a nossa entrevista. Seja lá qual seja o seu sonho, seja lá qual for o seu sonho. Às vezes você pode imaginar algo que nesse momento é impossível, mas todo sonho um dia já esteve na sua mente. Coloque na sua mente o seu sonho e procure alimentar ele todos os dias, paulatinamente. Não precisa ter pressa, não. Há uns anos atrás, eu estar aqui no podcast era impossível. Hoje estou aqui. Uns anos atrás, publicar um livro era impossível, até em termos financeiros. Hoje eu alcancei. Então, a mesma coisa eu digo para você. Seja lá qual for o seu sonho, o seu objetivo. Coloque na sua mente, comece a trabalhar dia após dia, que com certeza um dia você consegue. Agora, um detalhe, viva também durante a jornada. Não é só depois que você conquista que você vai comemorar. Viva cada momento. Viva até aquela questão, a expectativa. E o próximo dia vai ter. Só aquela emoção já dá uma coisa interessante para a gente. Então, jamais perca a capacidade de sonhar. Jamais perca a capacidade de acreditar em Deus, em algo superior. Que com certeza você vai ter uma vida assim melhor e com felicidade, dia após dia. Então, muito obrigado, Adão. Só lembrando, o Adão Miranda tem 3 livros. O primeiro foi Eu Decidi Viver o Sucesso. Sim. O segundo, Eu Decidi Viver o Perdão. É isso? Sim. E agora, Os Pilares da Vida, como manter o equilíbrio diante das perdas. Gente, pelo tema, você já imagina aqui o que é que tem nesse livro maravilhoso que você precisa ter também. Obrigado a todos que estão com a gente. Quero pedir desculpa, né? Nós começamos a live depois de 40 minutos. Aconteceram alguns imprevistos, a gente vai tentar melhorar, né? Para que nas próximas a gente possa usar todos os equipamentos. Mas foi muito bom, foi muito interessante poder ouvir um pouco mais da sua história. Agradecer às pessoas que estão mandando mensagem. A Aline mandou aqui, parabéns, foi ótimo o podcast. Obrigado de coração a todos vocês, ao pessoal da UAU que está aqui com a gente, ao Vitor, ao Vitinho, ao Ítalo, obrigado de coração pela paciência aqui com a gente sabe que pode acontecer sempre imprevistos, mas a gente quer agradecer também aos nossos seguidores, aqueles que sempre estão acompanhando a gente nas redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem, e quem não segue ainda no canal do Júnior Brasileiro, corre aí e participa você também. Nós estamos com essa meta aí de chegar a 3 mil já inscritos o mais rápido possível. A todos uma boa noite. A gente está aqui na quinta-feira no podcast Pode Falar. Adão, sucesso. Deus te abençoe cada vez mais. E a gente vai estar falando mais no próximo mês sobre esse lançamento, Os Pilares da Vida. Quem quiser mais informações, segue aí o Adão Miranda 10 no Instagram. Gente, ótima noite. Até a próxima.